eu ainda não vi o Corinthians do Dorival. O trabalho do técnico Dorival Júnior, como por exemplo as suas explicações para Maicon no time, como capitão e titular absoluto, a ausência de Coronado, o uso das categorias de base, evolução no time ou não, e também a questão política, né? Será que tá interferindo ou não? Tudo isso o Dorival falou, e eu quero fazer um resumo para vocês a partir de agora. Para analisar então o que o Dorival falou depois do empate contra o Grêmio ainda em Porto Alegre, antes das férias dos jogadores, que deve se estender até o dia 28 de julho mais ou menos. Nesse período eu vou continuar atualizando vocês aqui sobre tudo que tá acontecendo no clube. Provavelmente a questão política, ela vai trazer novos episódios, né? Com ingresso na justiça de aliados do presidente afastado Augusto Melo tentando retomar o poder, manifestos, né, pedindo a reforma do estatuto, a diretoria tendo que trabalhar com uma janela que na verdade agora só abre dia 1º de julho, né? Então tem questões que podem aparecer, como até propostas, né, por alguns jogadores do elenco, então pode ser que a gente tenha que lidar com algumas saídas. Enfim, o clube, o elenco profissional vai estar de férias, mas a gente sabe que nos bastidores, né, e a questão administrativa, ela tá fervilhando, né? Então tem novidades, tem notícias e especialmente eu sei que o que interessa ao torcedor é a busca por reforços, é a movimentação do Fabinho Soldado junto ao mercado de transferências. Isso tudo vai ser pauta aqui nos próximos dias, tá bom? Mas eu queria ainda abordar um aspecto do time de dentro de campo, porque o Dorival Júnior, bom, ele também falou sobre isso, né? Sobre a questão política, sobre a crise política, mas o Dorival é muito polido, né? E ele vivenciou essa situação na CBF, foi algo que até o prejudicou, né? A bagunça que ainda está, né? Na verdade, acontecendo, mas evidentemente que o trabalho do Dorival também não conseguiu ser exitoso, né? Em termos de resultados e até desempenho. E no caso do Corinthians, ele tem um apoio muito grande e uma confiança muito grande no Fabinho Soldado. É impressionante como o Fabinho consegue ter esse respaldo, até por já terem trabalhado juntos no Flamengo, ter sido o cara que o contratou, e é o cara forte, né? Que imagino que nenhum presidente que assumisse o Corinthians iria mexer no Fabinho, porque aí seria você desestruturar completamente o elenco que já tem essa instabilidade, vive sob essa desconfiança, né, de saber o que vai acontecer com o clube. O Fabinho é o cara que sustenta hoje tudo isso. Então, o Dorival tem no Fabinho essa blindagem, esse apoio, essa conversa para conseguir exercer o seu trabalho. E ele normalmente não se envolve nesse aspecto. Ele respondeu algumas perguntas na coletiva em relação às questões políticas do clube, né? Claro que ninguém gosta, claro que todo mundo lamenta e tudo mais, mas assim, os caras têm que trabalhar, não tem jeito, eles têm que tocar a vida, porque no que diz respeito ao trabalho do Dorival, ele precisa dar jeito, ele precisa dar retorno, independentemente de quem esteja no comando. Até porque ele se reporta também ao Fabinho e ao torcedor do Corinthians acima de... Mas o Dorival respondeu algumas outras questões técnicas, e uma que o torcedor se faz o tempo inteiro mais do que a insistência, muitas vezes a teimosia, uma paixonite pelo Maicon, como um titular absoluto da primeira função de meio campo, como capitão inclusive, ou seja, o Dorival tá dando uma moral pro Maicon, que, cara, é difícil a gente entender que, assim, eu sei que o Maicon tem qualidade técnica, a gente já viu o Maicon ter qualidade técnica, mas o momento não sugere isso, e eu sei que ele não tinha o Ranieri, não tinha o Martinez, e eu fiz todas essas ressalvas no vídeo pós-jogo aqui, dizendo assim, cara, é difícil analisar tecnicamente o Corinthians nesse jogo, analisei que o empate foi um bom resultado, que teve algumas questões interessantes, que o Bidon acho que fez um bom jogo, mas assim, difícil, né, gente? Não tinha Memphis, Yuri, Ranieri, Martinez, Gustavo Henrique, Carrilho, porra, você tira todos esses jogadores de qualquer time iria sofrer. Então, assim, complicado, tá? Mesmo assim, essas questões, elas não são de agora. Elas não são desse jogo pontualmente. Como, por exemplo, o Maicon é titular absoluto. E, cara, ele defendeu mais uma vez o Maicon, dizendo que o Maicon ainda não está no nível de atuação que ele entende que possa existir, mas que ele ficou muito tempo parado, que ele dá uma dinâmica interessante, que ele é um jogador que tem qualidade. O Dorival vai insistir no Maicon. Não me convenceu, é uma insistência dele, é uma predileção, né? E um time é feito pelas escolhas do técnico, não necessariamente por aquilo que é melhor, pelo que a gente acha que é melhor. É o treinador que tá lá no dia a dia e ele entende esse cara como o adequado para exercer tal função. Agora, no jogo não tá funcionando. O Maicon erra muitos passes, o Maicon não consegue dar a dinâmica que o Dorival enxerga que ele possa dar. O Maicon não é uma liderança técnica a ponto de ter a abraçadeira e a gente pensar, bom, ali tá seguro, né? Tá tranquilo. Não é, a gente olha e não vê algo, é uma fase, é uma transição, só que ele tá dando muita sequência pro Maicon ali como titular e a gente ainda segue sem entender. Então, o que eu posso dizer pra vocês? Não dá ainda pra gente entender qual é o diagnóstico disso. O Dorival explica, mas ele não convence. E o outro é o fato, né? De que ele vai continuar sendo utilizado. Porque o Dorival quer
talvez recuperar esse jogador. Se daqui, sei lá, 3, 4 meses o Maicon se tornar o principal jogador do time, ou um dos principais jogadores do time, vai ser difícil, porque você tem Memphis, Yuri, Carrilho, vai ser difícil, mas se daqui a pouco ele virar um cara afirmado na posição, a gente vai ter que dar moral, vai ter que dar razão pra ele. Mas é um risco tremendo. Ele fez isso com o Alisson no São Paulo, mas o Alisson acho que não tinha tanta contestação, inclusive, quando ele reinventa ali o Alisson como um volante, um segundo homem de meio campo. E ele vai muito bem, inclusive. Mas não sei, realmente chama a atenção a insistência do Dorival com o Maicon e dando a abraçadeira pra dizer o seguinte, pra passar o seguinte recado: ele é meu jogador, tem minha confiança e vai continuar jogando. Agora, insistência no Maicon e ausência do Coronado. O torcedor tá se questionando, eu questionei, eu fiz um vídeo aqui falando, cara, não é possível. Se nesse jogo, com tantos desfalques, o Coronado não jogou, e ele não joga não só com o Dorival, né? O Coronado tem uma dificuldade de ter uma sequência com qualquer técnico. O Emiliano já disse que não achava a posição pra ele, mesmo quando o Garro se ausentou por bom tempo. Então, o Dorival disse que o Igor, como ele chamou, fez uma boa semana, treinou bem, mas que foi por uma opção. Ele queria lateralizar o jogo, ele utilizou os meninos, né, o Kaique, o Dieguinho, e que ele não queria um jogo por dentro ali, e ele optou por não colocar. Se você opta por não colocar nesse jogo, e o Garro terminou o jogo visivelmente cansado, é sempre uma justificativa dos técnicos. Ah, não, veja bem, não treinou bem, não tá bem. Não, cara, se ele estivesse treinando bem, se ele estivesse bem, ele teria ido pro jogo, qualidade técnica ele tem. Mas é mais uma resposta do Dorival que não me convenceu. O Coronado poderia ter entrado, fez uma boa semana, trabalhou bem, mas foi uma opção tática. Mas sempre né? Sempre é uma opção que, o Coronado acaba não entrando. Então, é mais uma de difícil entendimento. Ele considera que o time evoluiu. Eu ainda acho difícil, exatamente pelas ausências. Que time que evoluiu? Esse não é o time do Corinthians. A maneira como jogou. Rian, Bidon de meia e o Garro, ok, mas Thales e Héctor Hernandes? Fica difícil analisar, né? Ok, a defesa acho que é a titular, né? Com o André Ramalho, o Kaká e os laterais ali, o Mateuzinho e o Angileri. Sobre o Bidon de meia, ele entende que o Bidon é um meio-campista, mais de articulação, para se associar junto ao ataque, ficar mais próximo da área. E ok, que bom, porque assim, eu acho que o Bidon tem qualidade para isso, mas ele precisa fazer mais aquilo que ele fez no jogo, que foi a finalização de média distância. Não sei se foi uma orientação, mas o Bidon, como volante, o Dorival entende que ele não tem característica de volante. Que ele não tem característica de volante, que ele é um jogador que tem mais essa qualidade de estar próximo da área. Que bom que explore essa qualidade do Bidon, porque aí eu acho que ele vai evoluir e crescer ainda mais. Eu acho realmente ele muito franzino pra sofrer com combates ali na abertura de meio campo. Se ele tá mais próximo da área, ele vai estar mais próximo de um passe qualificado, de uma inversão de jogo, de uma finalização. Ok? Então que se use cada vez mais. Nesse ponto aí, nessa parte da resposta, eu não achei nenhum problema. Acho que, ok, não é algo que os outros técnicos estavam fazendo, mas se o Dorival entende o Bidon como um meia, então que se utilize cada vez mais. O uso das categorias de base, a gente sabe que o Dorival tem um histórico disso, fez isso no São Paulo, no Santos então talvez tenha sido o trabalho mais exitoso nesse sentido, né, usando garotos. Ele gosta, e o Corinthians tem uma dificuldade. A gente fala da base do Corinthians, tem alguns bons valores, mas nos últimos anos, assim, nos últimos tempos, né, nos últimos anos até vendeu bem, né, Murilo, Wesley, João Vitor zagueiro, vendeu bons jogadores, né? E o Bidon acho que até o próximo da lista, assim. Mas tem a ver com a entrada do Kaique, do Dieguinho, e às vezes a oportunidade está surgindo exatamente por conta dos desfalques, né? Ele diz que quer explorar cada vez mais isso, mais os garotos da base. Tomara que a gente veja isso acontecendo. Teve uma pergunta muito ácida, inclusive, do meu parceiro Marcelo Salzano, sobre as folgas pro André Carrilho, Memphis Depay e o José Martínez, que vieram da data FIFA, mas previamente foram liberados. E assim, ficou a sensação, eu falei isso pra vocês no pós-jogo, de que se o Corinthians tivesse com pelo menos 2 desses 3, teria vencido. Aqui um gremista falando. O Corinthians estava todo remendado. E o Grêmio tava no seu limite, até fez um bom enfrentamento, mas no seu limite ali. Se o Corinthians tivesse um pouquinho mais reforçado, poderia ter saído vitorioso. Claro que não é garantia. E o Dorival respondeu assim, falou, primeiro que não é garantia se você colocar um jogador, por mais qualificado que seja, de que você vai garantir o resultado. Não é garantia, mas fica mais próximo, né? Se você tem um Memphis, um Carrilho.
Mas ele disse que tem que... Aí o Dorival meio que acho que ficou um pouco ofendido até, que ele falou assim, a gente tem que respeitar os profissionais que cuidam desses processos, porque aí tem a ver com desgaste, são jogadores que atuaram pelas suas seleções, teria o tempo de logística e tudo mais, a gente sabe. Aí ele até exaltou o Vila Sante. Ele falou, o Vila Sante que jogou pelo Grêmio, que ele jogou pela seleção paraguaia na terça-feira contra o Brasil na Neoquímica Arena, e estava em Porto Alegre jogando pelo Grêmio esse jogo contra o Corinthians, e jogou 90 minutos. Ele falou, o Vila Sante tem uma condição diferente, ele já fez isso outras vezes, ele tem um período de recuperação em que ele consegue ter uma recuperação, um período menor de recuperação, ele consegue estar a pleno. Acho que é de se elogiar, mas nem todos são assim, então a gente tem que respeitar as características, né, de cada jogador. Ele quis dizer que pela questão física de desgaste, o clube entendeu que esses jogadores poderiam agravar algum tipo de situação se eles fossem colocados no jogo. Mas o fato é que eles fizeram falta, tá? E aí realmente você tem um exemplo de outros atletas que jogaram também na terça-feira e jogaram na quinta também. Questões abordadas pelo Dorival na entrevista coletiva. É muito pouco ainda, né? Ele falou do tempo de trabalho. Eu acho que o jogo, como eu falei, foi bom, foi movimentado, mas era um Corinthians todo desmantelado, né? Então, poxa, teve uma semana para trabalhar, mas sem os principais jogadores. Tinha muita gente fora para ele poder trabalhar. Eu acho que depois das férias, agora de 15 dias, em que o elenco vai se reapresentar, e aí o Corinthians terá umas 2 semanas nessa intertemporada, aí sim, aí eu acho que na retomada a gente vai cobrar e exigir um Corinthians diferente. Eu preciso ver o Corinthians do Dorival. Eu ainda não estou vendo. Eu ainda não consigo ver. Eu preciso ver um time mais consistente, de conexões, que tem uma cara mais sólida. E isso ainda não está acontecendo. E alguns reforços devem chegar nessa janela, então a gente vai começar a ver de que maneira esse Corinthians pode melhorar. Eu acho que tem margem para evoluir. Eu acho que o Corinthians pode mais. Não sei se disputar título, mas eu acho que ele pode subir um pouco mais, se tiver todo mundo à disposição. E ir reforçando aqui e ali. Então eu vejo perspectiva. Tá fora da Sula, tem a Copa do Brasil aí para poder, quem sabe, beliscar alguma coisinha. Precisa, porque precisa melhorar. Eu ainda não vi o Corinthians do Dorival. Você já viu? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima.